Capítulo 152, Impulso. Tradução, GP Revisão, Y. Jung. Ziui. Quando ele viu esse rosto familiar, gelado e bonito, Lindung ficou atordoado. Da posição de Ziui, ficou claro que ela era a responsável por esse grupo de guardas blindados negros. Ziui é a filha do governador da cidade de Yan. Enquanto Lindung ficou intrigado, o grande mestre Yan sorriu quando ele se aproximou e explicou. Ao ouvir isso, Lindung entendeu de repente. Não era de se admirar que ele tivesse sentido que aquelas pessoas na guilda dos mestres dos símbolos eram extremamente respeitosas com Ziui. Acontece que foi porque ela também possuía essa importante posição. Durante este período de tempo, toda a minha atenção tinha sido na Torre dos Símbolos e não sabia muito sobre o que estava acontecendo lá fora. Inicialmente, eu mesmo prometi resolver o problema entre sua família Lin e a alcateia do Lobo Sangrento. A voz do grande mestre Yan estava se desculpando. Depois de descobrir a situação, ele imediatamente se apressou. Quanto a Ziui trazendo a guarda negra blindada, essa era sua própria ideia. Afinal, a alcateia do Lobo Sangrento não era uma facção comum, sem uma demonstração substancial de força, dado a personalidade de Wishan, talvez ele não quisesse deixar o assunto. Em resposta às desculpas do grande mestre Yan, Lindung sorriu enquanto balançava a cabeça, mostrando que ele não se importava. O fato de que eles puderam se precipitar aqui para ajudar neste momento já era mais que suficiente. Em poucos meses, esse pirralho realmente conseguiu apoio da Associação dos Mil Ouros, a Guilda dos Mestres dos Símbolos e do governador da cidade. Enquanto olhava para as três tremendas forças que estavam atrás de Lindung, mesmo para alguém que era tão forte quanto Wishan, uma sensação de impotência surgiu em seu coração. Ele sempre pensou que a família Lin não seria capaz de suportar um único golpe. No entanto, a visão perante ele o fez entender que, no futuro, a família Lin provavelmente se tornaria uma das grandes facções na cidade de Yan que não pode ser provocada. Com o apoio de três grandes facções, combinadas com o talento surpreendente de Lindung, podemos imaginar o potencial futuro da família Lin. Embora Wishan tenha resistido fortemente à chegada daquele dia em seu coração, neste momento, ele também entendeu que este Lindung diante dele, não era mais o mesmo transeunte que Wishan acreditava que ele poderia facilmente e convenientemente descartar. Wishan respirou profundamente enquanto a expressão escura em seu rosto desapareceu rapidamente. Em seguida, um sorriso mais uma vez apareceu quando ele apertou as mãos em direção a Ziui e riu, uma vez que até a senhorita Ziui fez uma aparição pessoal. Se Wishan ainda não ceder, não teria saudável. Não beneficiaria a alcateia do Lobo Sangrento se ele continuasse a forçar esse assunto. Afinal, embora a alcateia do Lobo Sangrento fosse poderosa, eles não eram mais fortes do que as forças combinadas do governador da cidade, a Associação dos Mil Ouros e a Guilda dos Mestres dos Símbolos. Como ele já não era capaz de forçar esse assunto, ele só poderia recuar. Depois de passar tantos anos na cidade de Yan, Wishan compreendeu muito claramente o principal, onde a vida, a esperança. As coisas mais difíceis de tratar não eram lobos viciosos, mas as cobras venenosas escondidas. Uma vez que a família Lin tem Lindung, eles realmente não podem ser tocados. Ao ver que mesmo Wishan foi forçado a aceitar esta situação, as outras facções na praça se olharam enquanto suspiravam secretamente em seus corações. Eles entenderam muito bem que seria melhor forjar boas relações com a família Lin no futuro. O irmãozinho Lindung é verdadeiramente um jovem heróico. Tão jovem e, no entanto, você já alcançou este passo. Talvez não demore muito a assumir o lugar do mais forte na cidade de Yan. Naquele momento, ninguém poderia tocar a família Lin. Wishan avançou, todos sorriam quando ele disse. Ele parecia particularmente gentil, como se as ações impiedosas e implacáveis de antes nunca tivessem existido. Lindung riu, ele podia ouvir a provocação nas palavras desse cara.
Imediatamente, ele respondeu suavemente, o líder da seita, Yuishan, é uma pessoa tão flexível, eu só sei que ele vai realizar grandes coisas. Quanto ao assunto de hoje, espero que você não tenha rancor contra nós. As palavras de Lindung colocaram diretamente as três grandes facções no mesmo campo e, sem dizer que também as uniria contra Yuishan. O sorriso no rosto de Yuishan ficou um pouco rígido, mas logo depois, ele rapidamente se recuperou. Ele não esperava que Lindung já tivesse um jeito com palavras sendo tão jovem. Não, não, a culpa desta vez é da seita da lâmina fantasma. Não se preocupe, irmãozinho Lindung, a primeira coisa que farei depois de retornar é fazê-los retornar todas as pedras Yang Yuan que roubaram. Yuishan riu antes de apertar as mãos para Ziui e o resto, uma vez que o assunto de hoje foi resolvido, não vou demorar mais. Senhorita Ziui, se você tiver tempo, envie meus cumprimentos ao governador da cidade. Ziui assentiu com a cabeça, em resposta, e Yuishan já não se demorou quando ele se virou para sair. Enquanto ele se virou, o sorriso no rosto desapareceu quando uma luz fria brilhou profundamente em seus olhos. Hoje, quase todo o respeito dele desapareceu. Vamos. Quando ele olhou para Guian, viu a figura extremamente desagradável dele e não podia deixar de dizer, coisa inútil. Se Guian pudesse matar Lindung em sua troca anteriormente, este assunto não teria se desenvolvido para esta fase. A razão pela qual o governador da cidade, a Associação dos Mil Ouros e a Guilda dos Mestres dos Símbolos ajudaram a família Lin foi toda relacionada a Lindung. Enquanto Lindung morresse, essas relações não mais existiriam, e eles não teriam arriscado uma guerra contra a Alcateia do Lobo Sangrento para ajudá-los. Claro, embora ele tenha amaldiçoado Guian, Yuishan ainda acenou a mão e indicou para os homens da seita da lâmina fantasma que levassem Guian para longe. Sem mais delongas, Yuishan liderou a Alcateia do Lobo Sangrento enquanto saíam da praça. Enquanto olhavam para a Alcateia do Lobo Sangrento, que parecia se retirar como uma maré, as facções circundantes também não ousavam ficar. Eles se afastaram rapidamente, com medo de que Lindung se lembrasse deles e achasse problemas para eles. Assim, em poucos minutos, a praça originalmente barulhenta e lotada ficou muito mais vazia. Desta vez, é tudo graças a vocês três. Ao ver a multidão se retirar, Lindung suspirou em alívio. Ele virou e apertou as mãos para Ziui, o grande mestre Yan Xiavanjin, quando ele sinceramente disse: eu não esperava que você já tivesse movido tantas pessoas. Xiavanjin riu. Verdade seja dita, ele ficou bastante atônito pelo fato de que a Guilda dos Mestres dos Símbolos e o governador da cidade vieram em sua ajuda. Embora o grande mestre Yan estivesse geralmente bastante perto da Associação dos Mil Ouros, se a Associação dos Mil Ouros realmente fosse a guerra com a Alcateia do Lobo Sangrento, a Guilda dos Mestres dos Símbolos provavelmente manteria sua neutralidade. Quanto ao governador da cidade, talvez fosse ainda mais. No entanto, hoje, para uma única família Lin, essas duas facções neutras na cidade de Yan pareciam ajudar ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa raramente ocorreu nos últimos anos. Este Lindung não é uma pessoa comum, o julgamento de Xuanzui é realmente nítido. Enquanto se sentia impressionado, Xiavanjin também estava feliz e grato por sua associação dos Mil Ouros ter algum vínculo com Lindung. O grande mestre Yan riu quando disse, a minha guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Yan deve a Lindung uma enorme dívida. Mesmo que eu não aparecesse desta vez, os outros mestres dos símbolos teriam chegado. O pai disse que valeria a pena ajudar você. Ziui deu uma olhada em Lindung quando ela disse de maneira indiferente. Suas palavras fizeram com que Lindung ficasse atordoado. Ele não conseguiu descobrir, será que ele já tinha encontrado esse misterioso governador da cidade? O governador da cidade, Ning, ouviu falar sobre o seu desempenho na Torre dos Símbolos e suas capacidades. Em vários anos, talvez até se tornar um mestre do símbolo da alma não seja um problema.
Um mestre do símbolo da alma é digno para ele fazer um favor antecipadamente. O grande mestre Yan sorriu quando ele disse: Mestre dos símbolos da almas. Ao ouvir estas 3 palavras, a expressão de Xiavanjin ficou um pouco vazia por um momento. Logo depois, olhou para Lindong em estado de choque. Um mestre dos símbolos da alma era comparável a um praticante das 3 etapas da criação, mesmo em todo o grande Império Yan, esse tipo de força era considerado de primeira classe. Se Lindong fosse verdadeiramente capaz de alcançar esse nível, valeria a pena para o governador da cidade dar um passo à frente pessoalmente. Se o Ishan souber disso, ele provavelmente se arrependerá de criar rancor com a família Lin. O grande mestre Yan pensa muito sobre este jovem, quem pode saber o que acontecerá no futuro. Lindong riu e não falou demais sobre esse assunto. Depois de conversar por um tempo, Ziui foi a primeira a sair, levando a guarda negra blindada com ela, enquanto o grande mestre Yan e a Associação dos Mil Ouros também se retiraram um após o outro. Vamos, devemos voltar também. Ao ver que todos tinham saído, Lindong também virou a cabeça e sorriu em direção a Lin Zentian e ao resto. Ao ver Lindong, Lin Zentian não pôde deixar de dar uma risada amarga. Originalmente, sua família Lin parecia não ter escolha senão ceder, no entanto, Lindong tinha invertido a situação e, em vez disso, causou a alcateia do lobo sangrento a sair em retirada apressada e, além disso, não se atrever a ter o menor descontentamento com isso. É verdade que a minha família Lin tem um neto tão grande. Lin Zentian suspirou profundamente, naquele rosto enrugado e envelhecido, orgulho e gratificação inconcebíveis apareciam. Esta situação originalmente extremamente intensa terminou de maneira tão suave. Não só o excesso da alcateia do lobo sangrento e a seita da lâmina fantasma não atingiram seus objetivos, mas eles perderam a face. Quando a notícia sobre este assunto se espalhou, causou ondas na cidade de Yan, como esperava. Só agora os espectadores entenderam que este recém-chegado na cidade de Yan realmente possuía capacidades tão terríveis. Claro, eles também entenderam claramente que aquele por trás de tudo isso, era apenas um jovem que não tinha nem 20 anos. Independentemente disso, depois de ter ocorrido tal assunto, não haveria mais ninguém na cidade de Yan, que se atreveria a causar problemas para a família Lin. Afinal, até a alcateia do lobo sangrento havia falhado, como outros podiam tentar. Usando a alcateia do lobo sangrento e a seita da lâmina fantasma como pedras, Lindong havia mostrado completamente seus métodos. Devido a isso, a posição da família Lin na cidade de Yan ficaria extremamente estável e ninguém se atreveria a desafiá-los novamente.